Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Eco Maranhense. Eu sou Mauro Carramelo Júnior. No nosso primeiro vídeo, falei um pouco sobre mim, bem como expliquei as razões que me levaram a criar este espaço virtual, cujos conteúdos serão baseados totalmente na Constituição da República e na própria Bíblia Sagrada, e que procura entender o existente e imaginar o que é possível realizar em pleno século XXI para cimentar um caminho de esperança que nos leve a uma rebeldia nacional e a consequente superação de alguns de nossos problemas centrais, como a desigualdade social e a histórica dependência econômica. Como o primeiro, a motivação deste vídeo é mostrar como a imaginação institucional pode despertar a genialidade adormecida de um povo que deve a si sua própria emancipação e que tem como dever jurídico, moral e cívico cooperar em todos os sentidos imagináveis e reais para o desenvolvimento da nossa nação. Até mesmo porque estou convencido de que o nosso país deve vir a cumprir o seu ideal, que é o de cooperar como aliado de todos os povos do planeta Terra para uma tarefa de paz interna e externa, uma paz com dignidade, paz que resulte das nossas instituições, da garantia dos nossos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo, da inviolabilidade da soberania nacional e da constante construção de uma vida melhor para as presentes e futuras gerações ecológicas. Antes de avançar para a introdução ao projeto Brasil, Grande Nação Cooperativa, uma oportunidade no caos, gostaria de registrar que estou preparando a gravação e o lançamento da nossa primeira entrevista e também planejando um quadro de análise de conjuntura. Pois bem, feitos esses registros necessários, entro na introdução do projeto. Osiris Silva, ex-presidente da Petrobras, e ex-presidente e cofundador da empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer, em entrevista concedida ao famoso programa Roda Viva da TV Cultura, em junho de 2018, declarou que o Brasil não é uma república federativa, é uma república federal, ou seja, é uma república controlada pela União. Gravem bem isso em suas mentes. A república, segundo Osiris Silva, está amarrada em uma espécie de camisa de força feita pelo governo federal. Em 22 de abril de 2021, dia da Terra e do primeiro encontro da Cúpula do Clima, convocada pelo presidente norte-americano Joe Biden, que é do Partido Democratas, analisei a pesquisa XP, março de 2021, elaborada em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, IPESP, que foi divulgada em 5 de abril de 2021 e que mostrava a continuidade na trajetória de alta rejeição ao governo de Jair Messias Bolsonaro, então sem partido. Foram realizadas 1.000 entrevistas de abrangência nacional entre os dias 29 e 31 de março. Eram 48% que consideravam o governo de Bolsonaro ruim ou péssimo. Embora permanecesse majoritariamente negativa, havia melhorado a avaliação que os brasileiros faziam da atuação de Bolsonaro para enfrentar o coronavírus. Na data de divulgação, portanto, há 1 ano e meio para a eleição presidencial deste ano, a pesquisa XP e PESP mostrava que o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro permaneciam tecnicamente empatados na liderança, porém com o petista numericamente à frente. Lula tinha 29% das intenções de voto contra 28% de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes e Sérgio Moro vinham na sequência, com 9% cada. Em simulações de segundo turno, Bolsonaro estava numericamente atrás de Lula, com 38% a 42%. Na pesquisa do começo de março, preciso destacar que Lula tinha 40%
e Bolsonaro 41%. O presidente Bolsonaro, em outros cenários em prova, aparecia empatado tanto com Sérgio Moro na pesquisa, ambos com 30%, quanto com o presidencial Ciro Gomes, os dois com 38%. Mas um dos indicadores que mais me chamou a atenção na pesquisa XP e PESP, meus amigos e amigas, foi o referente ao desejo das brasileiras e dos brasileiros para a eleição presidencial deste ano. Mostrava o levantamento, datado de 31 de março daquele ano, que 53% preferiam votar para presidente da República em 2022 em um candidato que mudasse totalmente a forma como o Brasil estava sendo administrado, contra 15% dos entrevistados que opinaram pela continuidade da forma como o Brasil estava sendo administrado. Pude também observar, meus amigos, que 65% dos brasileiros entrevistados acreditavam veementemente que a economia do Brasil no momento estava no caminho errado. E pasme, somente 23% no caminho certo. Em outro ponto, publicou a pesquisa que 60% não aprovava a maneira de Bolsonaro administrar o país, razão porque 45% era a expectativa para o restante do mandato dele ser ruim ou péssimo. Meus concidadãos e concidadãs, para ser honesto com quem tira do seu tempo precioso para observar e de repente absorver algo do que aqui apresento, declaro desde já que, além de outros, como filiado ao PDT, adotei como principais objetivos deste projeto aqueles previstos no artigo 1º do Estatuto Social do meu partido, que passo a mencionar. Diz o artigo 1º que devemos lutar sob a inspiração do nacionalismo e do trabalhismo, pela soberania e pelo desenvolvimento do Brasil, pela dignificação do povo brasileiro e pelos direitos e conquistas do trabalho e do conhecimento, fontes originárias de todos os bens e riquezas, visando a construção de uma sociedade democrática e socialista. Abro parênteses para pedir que não se preocupem com termos que porventura você desconheça, meu amigo e minha amiga. Peço apenas que sigam acompanhando este canal, que terá condições de compreender a profundidade dessa palavra complexa e polêmica que é o socialismo. Por ora, basta saber de forma simples que ele é uma coisa prática, mas também teórica. Porém, ela é muito mais construída na experiência, na cultura do povo, na capacidade produtiva da nação e do trabalho de sua população. O socialismo está mais na qualidade da educação de um povo do que apenas colocar um projeto no papel e começar a cumprir, meus amigos. Em outras palavras, como membro da instituição PDT, Organização Política da Nação Brasileira, devo e procuro aqui defender seus interesses, seu patrimônio, sua identidade e sua integridade, por intermédio de métodos democráticos e pacíficos, ainda que, de acordo com a circunstância, como ocorre nesses tristes tempos, com indignação, rigor e energia. Por isso, companheiras e companheiros, apelo para que assim também pensem e ajam diante de suas circunstâncias. Acreditem em seus sonhos e quando aparecerem as dificuldades não desistam, porque a alegria do Senhor é a nossa força real. Sabendo disso, meus amigos e minhas amigas, deixo claro logo de partida que este projeto coletivo e participativo chamado Brasil, grande nação cooperativa, uma oportunidade no caos, foi esboçado observando-se os compromissos básicos previstos também no artigo 1º do Estatuto do PDT, que são: compromisso básico número 1 de todo militante pedetista e seus simpatizantes é com a nação e sua história de lutas pelo domínio de seu território e de suas riquezas, e com o projeto de seu desenvolvimento pleno, capaz de afirmar sua soberania e sua independência. O segundo compromisso básico nosso é com a educação, causa da salvação nacional,
prioridade das prioridades. Devemos alimentar, acolher e assistir todas as crianças do país, desde o ventre materno, educá-las e escolarizá-las em tempo integral, sem qualquer tipo de discriminação. O terceiro compromisso básico do PDT é com o trabalho digno e a assistência à saúde para todos os brasileiros, meus irmãos e minhas irmãs. O outro compromisso é com o salário justo para todos os trabalhadores, que têm o direito de ser os principais beneficiários dos frutos de seu trabalho. O quinto compromisso é a defesa do patrimônio público e das riquezas nacionais, que devemos estancar a expoliação colonial que está submetido ao nosso país e reverter claramente as perdas internacionais da nossa economia. Devemos resgatar o patrimônio e reparar os prejuízos e danos causados pelas concessões a grupos econômicos e pelas privatizações lesivas ao interesse público. O sexto compromisso é racionalizar e democratizar o Estado Nacional Brasileiro e a Federação, colocando-os a serviço dos interesses e direitos do nosso povo. O sétimo compromisso é reorganizar a agricultura em torno da pequena e média propriedade e realizar a reforma agrária, aumentar a produção de tal modo a que não faltem alimentos à família brasileira, meus amigos. O oitavo compromisso, não menos importante, é lutar pela causa da mulher, pela causa do negro, pela causa dos nossos indígenas, dos nossos jovens que estão sem trabalho e sem emprego, e pela causa também dos nossos idosos, sem qualquer forma de discriminação. O outro compromisso básico está previsto no nosso estatuto, que é reformular o sistema financeiro para torná-lo instrumento de desenvolvimento nacional. Gostaria de deixar bem claro que vamos focar nesse nono compromisso básico, tentando encontrar uma saída tão esperada pelo triste povo brasileiro. E o décimo compromisso básico do PDT e meu neste projeto é defender a dignidade da função pública sob a inspiração da moral e da ética, com o objetivo de servir ao cidadão e prestigiar o servidor público. E o último e derradeiro compromisso básico do PDT é a defesa da natureza brasileira e um ambiente sadio para a preservação da base biológica e do próprio desenvolvimento autossustentado do nosso país. Posso dizer que este projeto coletivo e compartilhado está aberto e voltado para todas as pessoas que se identifiquem com esses compromissos, que se propuserem a defendê-los, que buscam cooperar e sonham com a mudança de rumo da nossa pátria. Aqui, amigos, exponho livremente minhas opiniões, objetivando que as questões aqui apresentadas sejam analisadas por todos e que cada um emita seus juízos de valor sobre os diagnósticos e terapias expostos no presente vídeo, até mesmo porque, como co-criador do MUD, de diretor jurídico da Unidade Nacionalista, de militante constitucional e espiritual do Fórum em Defesa da APA do Itapiracó, de um dos coordenadores do Fórum Estadual de Educação Ambiental, de militante do Movimento Ecotrabalhista do PDT, de coordenador do Grupo de Trabalho Ecologia Integral e Espiritualidade do Fórum Estadual de Educação Ambiental, que hoje é coordenado pelo Dr. Selvo Dino. Declaro que reconheço e respeito a pluralidade de ideias, a liberdade de consciência, o livre pensamento e a liberdade de expressão de cada pessoa. O projeto Brasil, Grande Nação Cooperativa, uma oportunidade no caos, não é fruto de um copia e cola, nem busca substituir o Projeto Nacional de Desenvolvimento do PDT, mas sim completá-lo com muita autoridade e responsabilidade, pois confio na sua qualidade programática e busco a unidade de ação da centro-esquerda. A propósito, minhas amigas e meus amigos, cumpro meus deveres como filiado ao Partido Democrático Trabalhista, vez que participo das atividades dessa organização partidária, acato as decisões do partido e mantenho a atitude fraterna e respeitosa para com os demais integrantes do meu partido. Defendo o programa, resoluções e acordos emanados dos órgãos partidários. Desempenho com zelo, probidade,
assiduidade e lealdade às funções que me foram conferidas, como por exemplo na Câmara Municipal de São Luís, a segunda mais antiga do país, e que ali atuo na qualidade de assessor jurídico parlamentar. Defendo também a unidade partidária, promovo o programa partidário, visando incorporar novos quadros ao partido. Participo das lutas e reivindicações dos diversos segmentos sociais, pelo menos desde 2013, das famosas jornadas de junho. Difundo por todos os meios as posições e publicações do PDT. Contribuo intelectualmente com o meu partido e, por fim, apoio e promovo os candidatos do partido nos pleitos eleitorais em todos os níveis, como, por exemplo, nas eleições deste ano, no âmbito nacional, apoio para presidente do Brasil, Ciro Gomes, e no nível estadual, o senador Everton Rocha para governar o estado do Maranhão. O parágrafo único do artigo 1º é bem claro ao preceituar que é imprescindível e constitui dever moral e ideológico dos filiados participar das atividades e na formulação das posições do Partido Democrático Trabalhista e dar apoio às suas definições. Por saber que o PDT guia-se pelo princípio da unidade, da ação e do trabalho coletivo, sendo estranhos ao seu caráter a subestimação das opiniões dos militantes e o trabalho individualista, meus amigos. O presente trabalho tem alicerce no que assegura o artigo 12 do Estatuto, que diz o seguinte, que o PDT guia-se, repita-se, pelo princípio da unidade da ação e do trabalho coletivo, sendo estranhos ao caráter do partido, repito mais uma vez, a subestimação das opiniões dos militantes e do trabalho individualista. Conclamo todos os militantes do Partido Democrático Trabalhista e seus simpatizantes a tomarem como guias esses dois princípios, considerando que as decisões devem ser tomadas sempre que possível por consenso, e quando este não for alcançado, a minoria deve seguir a deliberação da maioria, devendo todos cooperar para a sua aplicação prática. Submeterei este projeto, após cumprida a missão, de aqui apresentá-lo a todos vocês, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Submeterei à apreciação da direção nacional do PDT, especialmente da vice-presidência, para que esta leve, caso convença-se da sua relevância, as reuniões e as assembleias do partido, para que seja objeto de debate e da troca de ideias, uma vez que são esses os momentos de formação democrática de opinião, até mesmo porque o estatuto social que respeite não admite deliberações e articulações prévias que atentem contra o princípio previsto no artigo 13 do mesmo estatuto, que diz que as reuniões e assembleias do PDT devem ser realizadas através do debate e da troca de ideias, porque, reitera-se, são momentos de formação democrática de opinião. Portanto, meus amigos, só um instante tomar um pouco d'água. Gostaria de dizer que a razão maior da minha filiação ao PDT é a minha determinação de trabalhar por um novo modelo econômico e uma nova governança política, por um projeto de poder que possa servir ao ideário de uma alternativa nacional, cuja liderança confio ao vice-presidente do partido, Dr. Ciro Ferreira Gomes, por ter ocupado altos cargos políticos e assim acumulado experiências teórica e prática que o põem como o político mais preparado para enfrentar e ajudar a superarmos nossos desafios nacionais. Trago agora reflexão do professor Roberto Mangabeira Unger, advogado, filósofo brasileiro, teórico social e o mais novo professor de todos os tempos na famosa Universidade de Harvard, que fica nos Estados Unidos da América do Norte, no estado de Massachusetts. Quando assumiu ali essa cadeira, tinha apenas 25 anos, uma cadeira de direito. Diz o professor Mangabeira Unger estar convencido
de que a candidatura presidencial de Ciro Gomes é um caminho para este projeto e que o PDT é hoje o partido com a melhor base partidária para a mudança de rumo do país. A propósito, companheiras e companheiros, nas eleições municipais de 2020, o PDT foi o partido de esquerda que mais cresceu no Brasil, inclusive sendo o que teve melhor desempenho no meu estado, o Maranhão, já que elegeu o maior número de prefeitos e vereadores, 42 e 350 se eu não estiver enganado. O mestre Mangabeira Unger, que é nordestino, nascido no estado da Bahia, é um intelectual terceiro-mundista, que defende a causa produtivista, os interesses do trabalho e da produção, bem como entende que os emergentes e trabalhadores ainda pobres, que formam a base social mais importante do Brasil atualmente, estão há muito tempo órfãos de projeto político, humano, econômico e social. Para ele, que é autor do manifesto de fundação do Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, hoje MDB, o programa deste partido, intitulado Uma Ponte para o Futuro, é quase exclusivamente preocupado e comprometido com o chamado fiscalismo financista. Prova disso, minhas amigas e meus amigos, é a emenda constitucional número 95 de 2016, que os senhores podem conhecer como teto de gastos, que é considerada uma aberração do ponto de vista de planejamento público por muitos economistas do campo progressista, que, portanto, precisa ser revista urgentemente, pois aprovada na gestão do então presidente golpista e ilegítimo do Brasil, Michel Temer, do MDB, pois objetiva o equilíbrio das contas por meio de um rígido mecanismo de controle de gastos, um novo regime fiscal que vigorará por 20 exercícios financeiros, ou seja, meus amigos e minhas amigas, findará apenas em 2033, daqui a 14 anos. Portanto, concordo com o professor Unger, que era afiliado ao referido PMDB, por causa de sua base municipal, mas ele resolveu sair em razão dessa nova definição programática do atual MDB. Em dezembro de 2020, digo que eu observei que o PSDB seria o partido político que governaria a maior parcela da população brasileira, mas que elegeu o maior número de prefeitos mesmo foi o MDB. Os prefeitos do PSDB teriam 34 milhões de pessoas sob seu comando país afora, ante 26,1 milhões do MDB, o segundo maior nesse quesito. O destaque do PDT nas eleições de 2020, elegendo 314 prefeitos, consolidou as bases do projeto nacional para este ano. O resultado das urnas mostra a representatividade do Partido Democrático Trabalhista no estado do Maranhão e no campo popular, bem como é o Partido Progressista, que é reafirmado como aliado do povo brasileiro. De acordo com a análise do Imperatrizense, líder do PDT no Senado Federal e presidente da sigla no estado do Maranhão, senador Everton Rocha, com as vitórias em Recife, Fortaleza, Aracaju e Maceió, a aliança PDT-PSB se consolidaria como uma nova frente progressista brasileira, porque seriam os dois partidos de oposição que mais elegeram prefeitos e vereadores em 2020 e, por isso, se tornariam uma importante alternativa para as eleições presidenciais deste ano. A título de comparação e conhecimento, companheiros, passo a mencionar as 10 legendas partidárias que mais elegeram candidatos aos cargos de prefeito e vereador no Brasil nas eleições do ano de 2020. O MDB lidera o ranking, com 782 prefeitos e 7.277 vereadores. O Progressistas ficou em segundo lugar, com 683 prefeitos e 6.292 vereadores. Em seguida estão o Partido Social Democrático, PSD, que elegeu 654 prefeitos
e 5.624 vereadores. O PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, com 520 prefeitos e 4.336 vereadores. O Democratas, que conquistou 464 prefeituras e elegeu 4.298 vereadores. O Partido Liberal, com 345 prefeitos e 3.438 vereadores. Por fim, PDT, com 314 prefeitos e 3.441 vereadores. O Partido Socialista Brasileiro, PSB, que conquistou 253 prefeituras e conseguiu eleger 2.983 vereadores para câmaras municipais. O Partido dos Trabalhadores, com 183 prefeituras e 2.635 vereadores, demonstra que o Partido dos Trabalhadores foi varrido nas eleições municipais de 2020. E, por fim, o Republicanos, que elegeu 211 prefeitos e 2.572 vereadores. Posto isso, meus amigos, reconheço que precisamos construir um movimento de opinião de centro-esquerda em direção a um projeto nacional de desenvolvimento. Mas, para tanto, precisamos de boas ideias e sabedoria para cumprir esse propósito capital, vital. Isso porque, segundo Ciro Gomes, revolta é uma boa energia, mas revolta sem causa é ódio. Revolta é um bom motivo para a gente se mexer, mas revolta sem ideia, sem projeto, é violência. Tal revolta, tão necessária nesses nossos tristes tempos, para ter boa energia, precisa ter causa e não ter ódio, precisa ter amor e ideia, precisa ter projeto e ser pacífica. Neste ponto, trago à baila ao conhecimento de vocês inspiração do saudoso herói da pátria, maior líder do Partido Democrático Trabalhista, Dr. Leonel de Moura Brizola, que dizia o seguinte, que os nossos caminhos são pacíficos, nossos métodos democráticos, mas se nos intentam impedir, só Deus sabe a nossa obstinação. De acordo com o dicionário, o termo programático está relacionado com a elaboração escrita de um plano de atividades para a realização de alguma coisa, que faz referência ao que compõe um espetáculo, que diz respeito à demonstração que, feita por escrito, explica os propósitos e objetivos de um partido político, de um candidato, etc. Mais uma vez, orientado pelo respeitável professor Mangabeira Unger, você, a meu ver, respeito quem pensa o contrário, o nosso mais importante intelectual e teórico social vivo, rememora que, para ele, o primeiro requisito da política é a tenacidade, que significa grande persistência, perseverança, afinco. Advoga esse respeitável jurista que a crise múltipla que vivemos, abre aspas, é uma oportunidade extraordinária de uma alternativa e que o Brasil precisa de outro rumo. Repito, a crise múltipla que vivemos é uma oportunidade extraordinária de uma alternativa e que o Brasil precisa de outro rumo. Isso é preciso ficar bem sedimentado em nossas mentes. Temos a oportunidade extraordinária de uma alternativa. Precisamos que o nosso país tome outro rumo. O diagnóstico hungariano da crise brasileira, a qual adiro, concordo em boa parte, é que antes da eleição presidencial de 2018, vínhamos de um período histórico em que as bases do desenvolvimento foram a popularização do consumo de um lado, nacional consumismo, e a produção e exportação de commodities, de produtos primários pouco transformados, de outro, onde a agropecuária e a mineração pagaram a conta desse consumo. Abro parênteses para lembrar que commodities são produtos em natura
cultivados ou de extração mineral, que podem ser estocados por certo tempo, sem perda sensível de suas qualidades, como suco de laranja congelado, soja, trigo, minério de ferro ou ouro. As commodities são largamente exportadas para fora do Brasil, por exemplo, a partir do porto do Itaqui, que fica no litoral maranhense. São essas matérias-primas cobiçadas por empresas multinacionais, capitalizadas com dólar, moeda norte-americana, e são utilizadas nas indústrias para a fabricação dos mais diversos produtos em suas matrizes em países do dito primeiro mundo, que depois retornam para as periferias do mundo, como o Brasil, em forma de exportação de produtos tecnologicamente criados. Na época do nacional consumismo, afirma Mangabeira Unger que construímos no Brasil uma espécie de condomínio de rentismo. A massa pobre embaixo recebe o dinheiro das transferências sociais, diz ele, essas sim justificadas, porque resgatam as pessoas da pobreza extrema. No meio, as corporações da classe média recebem suas prebembas, ou suas vantagens. Em cima, os ricaços são beneficiários dos juros da dívida pública e do crédito subsidiado dos bancos públicos. E todo mundo fica satisfeito, aplacado, cooptado. Denuncia que as circunstâncias do mundo viraram e inviabilizaram a continuação desse modelo. Nós precisamos agora de outra estratégia. Em resposta à pergunta qual seria essa estratégia, o professor afirma que essa lógica de cooptação, paga pela riqueza natural, mata o país e não faz o essencial, que é providenciar instrumentos para o dinamismo brasileiro. Agora, precisamos de uma lógica de empoderamento. O grande atributo do nosso país é sua extraordinária resiliência, uma vitalidade assombrosa. E nossa tragédia histórica, segundo ele, é negar instrumentos à maioria dos brasileiros para transformar essa vitalidade em ação construtiva, em ação fecunda. Sobre qual seria o ator mais importante no Brasil hoje, não pestaneja ao declarar que é uma pequena burguesia, empreendedora mestiça que vem surgindo no Brasil profundo e que é apenas a linha de frente de um novo paradigma produtivo. Porque atrás dela vem uma multidão de trabalhadores ainda pobres, porém já convertidos a uma cultura de autoajuda e iniciativa, chamados por ele de batalhadores, por serem pessoas comuns que trabalham dia e noite, mas que lamentavelmente, em sua grande maioria, não acreditam em política e em partidos políticos, não têm instrumento político. Todavia, eles, os emergentes, já estão no comando do imaginário popular e são a vanguarda do empreendedor e produtivo povo brasileiro. O projeto que o professor Roberto Mangabeira Unger defende passa por eles, já que é baseado essencialmente em oportunidades econômicas e capacitações educacionais, não podendo ser operado dentro dos limites do multicitado modelo nacional consumista, defendido e executado pelo Partido dos Trabalhadores, pois exige algo diferente, a democratização do lado da oferta, diz o professor, e não apenas a democratização da demanda. Para ele, meus compatriotas que acompanham essa exposição até aqui, há uma grande diferença entre democratizar a oferta e democratizar a demanda. Ou seja, que democratizar a demanda se pode fazer só com dinheiro, enquanto a democratização da oferta exige reorganização, requer inovação institucional. Certa feita, indagado como se faz essa democratização da oferta, o professor Unger disse ter certeza, prestem bem atenção, que a preliminar é resolver a situação fiscal do Estado. Pedi que prestassem atenção nessa questão, porque aí há uma convergência
com a pseudo-ortodoxia econômica e política que campeia, que domina o debate no Brasil, que é o chamado fiscalismo financista, ou seja, para o teórico republicano Mangabeira Unger, há um imperativo preliminar de realismo fiscal, mas esse imperativo preliminar de realismo fiscal tem de ser entendido e abraçado à luz de dois princípios e não pode se transformar em um regime de insanidade fiscal como os que nos governam acabam executando para a infelicidade da nação brasileira. O primeiro princípio, segundo o professor, é uma visão do objetivo do realismo fiscal, que não é ganhar a confiança financeira, submeter a definição de nosso rumo aos interesses estrangeiros e aos preconceitos do rentismo financeiro. Para ele, o objetivo é o exposto, é o oposto a isso. O objetivo é assegurar que o governo e o país não dependam da confiança financeira para avançar, e a realização desse objetivo é mais importante que a gastança pública, como meio de recuperar a economia, uma espécie de keynesianismo vulgar que é praticado no Brasil, sustenta o professor Mangabeira. Para ele, o segundo princípio é que o realismo fiscal não se pode efetivar apenas focando os 10% do orçamento, que são gastos discricionários do governo. Para ele, o debate que temos tido no Brasil é esse aí. E aí não há ajuste, pois, para ele, esse ajuste somente pode ser realizado se tratarmos dos mais de 90% do orçamento da União, que são gastos correntes obrigatórios. O professor Unger concorda que a questão fiscal é urgente e precisa ser resolvida. Porém, é crítico ferrenho do documento do Movimento Democrático Brasileiro, Uma Ponte para o Futuro, que aborda o tema. Mas, segundo o professor Mangabeira Unger, o documento Uma Ponte para o Futuro do MDB silencia sobre as bases de uma estratégia de desenvolvimento. De acordo com o professor Roberto Mangabeira Unger, peço licença para ler essa passagem e antes beber um pouco d'água. Diz o professor Unger que o que muda completamente o sentido das afirmações postas no programa Uma Ponte para o Futuro não é que esse documento seja incompleto, é que na falta do mais importante, aqueles compromissos com o saneamento fiscal por si só gera confiança financeira, a confiança financeira, por sua vez, produz investimento, e o investimento traz crescimento. Para ele, isso é uma condição necessária, entretanto, muito longe de ser suficiente. É apenas a porta de entrada de um novo projeto de país, mas não é o projeto de país. A repactuação do condomínio de rentismos implica sacrifício para o país, mas o sacrifício sustenta ele. Só será legitimado e, portanto, só será aceito e executado se for visto como a contraparte de um projeto de democratização de oportunidades, tanto educacionais como de capacitações para o trabalho. Em outras palavras, o professor Unger entende que o país não aceitará esse sacrifício em troca de nada, meus amigos, só porque é do agrado dos bancos ou do rentismo financeiro disciplinar fiscalmente o Estado. Para ele, o acerto fiscal tem de ser entendido no bojo de um projeto maior que interesse a maioria da população brasileira. Na falta disso, esse acerto fiscal necessário será desmoralizado e diminuído, como de fato vem acontecendo no Brasil e em outros países. Sobre se o ciclo do PT ter se esgotado, entende que sim, e também cita o PSDB, que juntos formariam a serpente de duas cabeças, pois entende que estas grandes forças políticas
brasileiras e outras não acreditam verdadeiramente em projetos alternativos, mas na humanização do inevitável, o que representa, minha amiga, meu amigo que nos assiste até agora, representa a rendição aos interesses dominantes, entre parênteses, estrangeiros. Segundo o professor Mangabeira, a tendência toda do PT e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é, no máximo, se render, buscar o meio termo, um ajuste que não implique uma descontinuidade da trajetória que seguiram até agora. Diz o professor que não parece que eles estejam convencidos, tanto o PT quanto o PSDB, da necessidade de passar de maneira decisiva da distribuição de recursos, de dinheiro, para a distribuição das oportunidades acima mencionadas. Em resumo, companheiros e companheiras, necessitamos politicamente passar de maneira decisiva das políticas sociais compensatórias, da distribuição de recursos, dos programas de transferência de dinheiro ou renda apenas. Devemos caminhar para a distribuição das oportunidades aos brasileiros. A classificação urgente da CEFEM, compensação financeira pela exploração de recursos minerais, como receita de capital, que apresentarei e aprofundarei em vídeo próprio, é a porta de saída do Brasil da beira do abismo. É um produto científico novo, baseado em velhas ideias. É um caminho que certamente pode ser a porta de entrada de um projeto alternativo forte e nacionalista. Deixo claro o seguinte: originalidade significa, pela própria etimologia da palavra, volta às fontes. Origem quer dizer princípio. Não se identifica, por conseguinte, com novidade ou singularidade, mas sim com a ideia de retorno à origem, à essência, à verdade, ainda que esta verdade tenha sido perdida, obscurecida ou esquecida. Exigir originalidade como total novidade num projeto como este apresentado, ou outro qualquer, ou mesmo numa tese acadêmica, é uma colocação ingênua e inatingível, já que a ciência é um processo cumulativo, compatriota meu, onde a revisão é uma constante. Na exigência de originalidade, o que deve estar em jogo, a bem da verdade, é a questão da atualização, da adaptação, isto é, da relevância contemporânea na escolha do problema que mereça ser investigado, tanto cientificamente como economicamente e politicamente. Ressalto ainda que é original também o trabalho que apresenta modo novo de abordar um assunto já tratado, ou aquele que consegue estabelecer relações novas, ou finalmente que se propõe a uma nova interpretação de questões controversas. Neste ponto, menciono lição jurídica sobre o fenômeno da mutação constitucional. Curiosamente, neste momento em que a mutação do coronavírus tem gerado novas variantes, como a cepa Omicron, que tem gerado muitos casos e internações ainda hoje. A mutação constitucional pode ser entendida como a atribuir a uma norma nova interpretação sem alteração do texto, modificando-se o entendimento acerca do tema que a norma antes explicitava, ou por ter uma interpretação mais restritiva à época, ou por necessitar de mudança de entendimento. É tradicionalmente chamado de alteração informal da Constituição, por não utilizar o poder legislativo através das emendas constitucionais. De acordo com Ana Cândida da Cunha Ferraz, mutação constitucional é uma alteração, deixo claro, não da letra ou do texto expresso, mas do significado, do sentido e do alcance das disposições constitucionais, por meio, ora da interpretação judicial, ora dos costumes, ora das leis.
Alterações essa que, em geral, se processam lentamente e só se tornam claramente perceptíveis quando se compara o entendimento atribuído às cláusulas constitucionais em momentos diferentes, cronologicamente afastados uns dos outros, ou em épocas distintas e diante de circunstâncias diversas. Resumidamente, companheiras e companheiros, o argumento principal para que a mutação constitucional ocorra é a de que a Constituição necessita acompanhar as mudanças na sociedade, objetivando evitar que a expressão Projeto Nacional de Desenvolvimento se tornasse uma caricatura, uma retórica vazia. Apresentarei em detalhes nos nossos futuros encontros o projeto Brasil Grande Nação Cooperativa, uma oportunidade no caos, que contém ideias e propostas de políticas públicas para a mudança da orientação econômica, política e social do Estado brasileiro em prol da dignidade da pessoa humana. Já no fim desta exposição, e parafraseando Walt Disney, concluo destacando que precisamos e podemos sonhar, projetar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, minha amiga e meu amigo. Mas é necessário ter pessoas como você para transformar o sonho em realidade. Afinal, toda realidade um dia foi um sonho. Por essa razão, humildemente, peço que tenhamos fé na realização de nossos mais grandes sonhos, porque Deus e a Constituição nos asseguram esse direito genuinamente humano. Por fim, agradeço pela atenção dispensada por cada um de vocês. Lembre-se de comentar, curtir e, caso tenham gostado dessa apresentação, por favor, compartilhem essa reflexão programática do nosso futuro para que mais pessoas possam tomar conhecimento de questões centrais e sobre as soluções palpáveis possíveis aqui apresentadas. Um beijo no coração de vocês, paz e bem, e até o nosso próximo vídeo.